Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para a imersão Carreira Internacional. E na live de hoje a gente vai iniciar a sua jornada rumo ao multinacional. Sejam muito bem-vindos e vamos junto nessa jornada. Por favor, me dê um feedback se vocês conseguem me ouvir bem. E aí a gente inicia a live de hoje. Sejam muito bem-vindos. E para você que vai chegando, escreve aqui nos comentários de onde você vem, qual é a sua profissão e em que ramo você trabalha aí no Brasil. Essas lives vão acontecer durante toda essa semana, sempre ao 12h34. Então vamos juntos, porque hoje a gente tem muito o que falar. A gente vai iniciar aqui a descrição, né? Te informar, te transformar e te dar a base necessária para a imersão Carreira Internacional. A imersão começa na próxima segunda-feira. Serão aulas gravadas, 3 aulas gravadas serão disponibilizadas sempre às 8 da manhã, na segunda, quarta e sexta-feira, onde eu vou te ensinar, você profissional brasileiro, a sair do Brasil já empregado. Me dá aqui um feedback, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Me fala aí como é que tá chegando o som aí, para poder a gente iniciar a nossa live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o início da sua jornada, o início do seu caminho rumo ao multinacional. Quero bastante interação, tá? Todas as perguntas que chegarem aqui no chat a gente vai responder. E eu eu estarei aqui para poder tirar todas as suas dúvidas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo feedback, Vitor. E vamos nessa. E aí, pessoal, vocês que estão chegando aí, me fala aí, de onde vocês são aí no Brasil, qual é a sua profissão e qual é a sua função, ou qual é a sua formação, né? A profissão e formação. Obrigado, Elin, pelo retorno também. E aí, como é que estão as coisas? De onde você fala aí no Brasil? E com o que você trabalha? Eu queria saber um pouco de vocês antes de iniciar aqui a nossa live. Manda aí nos comentários. E eu quero também iniciar falando um pouco do meu conhecimento, né? Do período que eu estava aí no Brasil e como que era. Por que eu vou iniciar dessa maneira? Porque hoje eu vou te mostrar a sua jornada, como que você vai fazer para poder conseguir também o seu espaço aqui fora. E a Mônica fala que ela é da Bahia. Passa, Mônica. Então, enquanto eu estava aí no Brasil, isso até 2019, né, que eu saí do Brasil já empregado em 2019, eu estava muito bem obrigado, trabalhando como engenheiro pleno numa empresa de engenharia no Brasil. Eu trabalhava para uma multinacional japonesa, a Yazaki, e eu estava trabalhando como engenheiro pleno e estava com um emprego bem satisfatório, bem tranquilo, tá? E ainda em 2019, quando eu resolvi sair do Brasil já empregado, eu não tinha grana, não tinha reserva de dinheiro, não tinha nada desse tipo. E aí, com o dinheiro da rescisão desse emprego, foi o suficiente, mais do que o suficiente, para poder eu sair e vir para cá. Então eu trouxe na data 2.700 euros, que chegando aqui na Suécia eu converti para a coroa sueca. Então com 27 mil coroas suecas eu iniciei a minha vida aqui. E a partir do primeiro mês eu já comecei a receber dinheiro e o negócio já foi andando. E quando eu cheguei aqui eu me deparei com uma feliz realidade do mercado europeu e do mercado sueco. Que feliz realidade é essa? Que a gente vive aqui num país onde tem pleno emprego. Então as pessoas não têm medo de ficar desempregado, tá? A gente vê que tem oferta de emprego o tempo todo. E quando eu cheguei aqui na Europa eu comecei a receber muito mais convites de outros recrutadores realmente vindo atrás da gente, etc. E os benefícios, né? Eu cheguei aqui, são 30 dias úteis de férias no ano. Então quando eu cheguei em maio, em julho, 15 de julho, a Suécia para as férias de verão e aí eles dão 4 semanas de férias. Então eu cheguei aqui, eu já tirei os meus primeiros 30 dias de férias, mas somente contando 20 dias úteis, né? São 4 semanas. E aí você pergunta, pô, Rafa, você chegou em maio, em julho você já tirou férias? Pois é, porque a empresa parou. Então eles fizeram um contrato comigo falando assim, Rafa, se você ficar na empresa por 5 anos, a gente dá essas férias de graça para você, né? A gente abona essas férias.
E se você sair antes de completar 5 anos, aí você paga pra gente esses 20 dias. Ou seja, já cheguei na empresa já tendo férias. E em dezembro também, eles normalmente têm 2 semanas de shutdown, entre o Natal e Ano Novo, aí chegou em dezembro eu tirei mais 2 semanas de férias. Ou seja, no primeiro ano aqui na Suécia eu já tirei 1 mês e meio de férias. E aí, chegando aqui logo, eu já pude viajar também, já viajei, já visitei a Alemanha, já visitei a Espanha, passei 10 dias na Espanha, passei 1 semana na Alemanha e depois voltei para cá. Eu tô com fone de ouvido porque eu acho que o microfone vai ser melhor para poder falar com vocês e claro, vocês também que estão aqui, se quiserem fazer uma call também comigo, fica à vontade, vai ser massa, tá? E chegando aqui na Suécia, o que foi que eu me deparei também, né? A gente aí no Brasil costuma achar que o europeu, que o sueco é muito melhor que a gente, né? E eu reparei que os caras não entregam aqui. Eu achei o europeu muito devagar na sua entrega de trabalho. E eu cheguei aqui meio que indignado com isso, né? Meio que percebendo tudo isso e tal. E quando a gente chega aqui, isso é natural do brasileiro. Quando a gente chega aqui, a gente quer entregar, a gente quer fazer acontecer, a gente quer entregar valor, a gente quer mostrar que veio, né? Quer falar assim, poxa, por que eu saí do Brasil? Então, quando o brasileiro chega aqui fora, a gente quer entregar valor, a gente quer resolver problemas e tal. E aí eu percebi que o sueco tinha uma outra pegada. O cara era muito na boa, sabe? Deixando a vida levar, na zona de conforto e etc. E aí eu falei, poxa, velho, eu quero entregar. E naturalmente, com pouquíssimo tempo, eu consegui um cargo de liderança aqui. Tá? Valeu, fala Diegão, e aí querido? Grande abraço pra você, velho. Beijão pra família. E por que eu tô falando isso, né? Porque é comum nós brasileiros acharmos, né, que, poxa, o gringo é muito melhor que a gente. E quando eu vejo que é o contrário, que quando o brasileiro chega aqui, o brasileiro dá de pau por nós sermos quem somos. Não é porque a gente quer ser extraordinário, não é porque a gente quer entregar mais do que o necessário, não é isso. É porque a gente traz a nossa velocidade do Brasil para cá e quando chega aqui a nossa velocidade é naturalmente muito maior do que a dos caras. Tá? E aí comecei a trabalhar, virei Scrum, virei um líder. Hoje eu sou um Scrum Master dentro da Volvo, eu lidero 2 times de altíssima complexidade lá dentro da Volvo. E com 2 anos trabalhando como terceirizado, né, eu vim do Brasil para cá como terceirizado, como consultor, como se chama aqui, né, o termo mais bonitinho para o terceirizado. E com 2 anos trabalhando como consultor, eu virei Volvo. Hoje eu sou funcionário Volvo e estou aqui, graças a Deus, com tudo que eu desejava ter enquanto eu estava aí no Brasil. Estou aqui com qualidade de vida, porque hoje eu tenho tempo de qualidade para minha família. Hoje eu posso, né? Hoje, por exemplo, as minhas filhas, elas estão com a virosezinha. Então, dentro do ambiente de trabalho, quando a gente fala a palavra filho, tem um poder assim magistral. Então eu marquei uma consulta médica com minhas filhas hoje de tarde e meu gerente não pensou 2 vezes em me liberar. Falou, velho, sua família é sua prioridade, vá lá e vá ajudar elas. E aí, tipo assim, isso é em todos os aspectos, a todo dia. Então, quando a gente pede um dia de folga, a gente tem. Quando a gente, claro, sendo... mas sem extrapolar, é claro, né? Mas quando a gente tem qualquer necessidade, por exemplo, depois das férias de verão que a gente vai ter agora, de 15 de julho a 15 de agosto, eu vou estar de férias de novo. Mais ou menos, né? Todo ano é mais ou menos isso. Mas 22 de agosto, minhas filhas vão entrar no maternalzinho. E aí eu pedi 1 semana extra de férias, na semana de 22 de agosto, para poder eu fazer a introdução delas no maternal. Porque aqui os pais vão, aí deixa a criança, fica com a criança e tal. Tem todo um processo que a escola ajuda a gente a fazer essa introdução. E eu vou fazer essa introdução com as minhas filhas. Elas têm 1 ano e 7 meses agora. E elas vão pro maternalzinho agora. Então, assim, eu tenho esse tempo de qualidade, eu tenho essa qualidade de vida agora junto com a minha família. Tenho dinheiro sobrando no final do mês, que assim, apesar de eu ter um ótimo salário que eu tinha aí no Brasil, em 2018 eu já ganhava quase 9 mil reais, o que é realmente um ótimo salário. Eu acho que nos dias atuais, quem ganha 9 mil reais já tem um excelente salário, imagine 4 anos atrás, né?
Hoje sobra dinheiro no final do mês, hoje eu consigo viajar aí para o Brasil todos os anos, né? Então imagine se você, com o salário que você tem aí, você consegue fazer uma viagem internacional todos os anos. Eu posso dizer que eu consigo, porque querendo ou não eu vou para o Brasil, né? Eu chego aí no Brasil, eu passo um mês aí com minha família, passo um mês gastando bem e volto para cá. E durante esses 4 anos eu consegui ir para o Brasil todos os anos, além de viagens internacionais aqui também na Europa, né? Então, qualidade de vida foi algo que realmente era um desejo meu aí no Brasil e eu consegui realizar aqui fora. Reconhecimento profissional, tá? As empresas aqui fora, elas têm interesse na gente, tá? Então a gente vê que pelo fato de a Europa estar em pleno emprego, ou seja, a maioria da população, grande maioria da população está empregada, é uma média de 4% de desempregados, o que significa o pleno emprego. A gente não tem medo de ficar desempregado, a gente não corre risco nem nada. E muito por isso a gente é muito valorizado. Então as empresas querem nos reter e por isso elas dão todos esses benefícios. Uma ótima condição salarial, uma ótima condição de viver, tá? E reconhecimento profissional. Então, todo esse preâmbulo aí foi para poder te apresentar um pouco de quem sou eu e te trazer, te convidar para esse novo universo. Legal? Deixa eu começar aqui mostrando com vocês, então, o que é que a gente vai enxergar hoje, com mais detalhe, né? E deixa eu te falar um pouco o meu ponto de vista como brasileiro que chegou aqui em 2019 e em dezembro de 2019 começou aquele zum, pandemia e coisa e tal. E como que foram, então, os anos de 2020 e 2021 para o brasileiro aqui fora, depois do ano 2022 e finalmente hoje, como nós estamos em 2023. Deixa eu ver aqui. A Mônica falou, a minha vontade maior é de dar qualidade de vida para as minhas filhas. Pois é, Mônica. E é isso que eu consegui aqui, graças a Deus. E o Marco está perguntando aqui, qual a necessidade de inglês? Marco, a gente vai falar já, com muito mais detalhes, mas eu vou te falar que com inglês intermediário é o suficiente para poder você sair do Brasil. A gente vai falar já com muito mais detalhe. Legal? Então, como foi o ano de 2020 e 2021 aqui na Suécia, né? Quando começou logo o ano 2020, foi muita incerteza, muita especulação. E aí, pandemia, vai, não vai, e foi tudo muito rápido. Quando a gente se deu conta, em abril, a empresa selecionou 80% dos funcionários, no caso da Volvo, né, mandou todo mundo para casa, para trabalhar de casa, e para trabalhar somente 3 dias na semana. Então 80% dos funcionários foram trabalhar de casa 3 dias na semana. E 20% dos funcionários ficaram do escritório trabalhando 5 dias na semana. Então foi uma nova realidade para a empresa, foi uma nova realidade para todo mundo. Tiveram empresas que demitiram pra caramba, tiveram empresas que pegaram benefícios do governo para poder não demitir, enfim, aconteceu de tudo. Mas, aí você pergunta, Rafa, e você como profissional brasileiro, você ficou com medo de ser demitido? Eu vou te falar que eu não fiquei, mas por que eu não fiquei com medo? Porque primeiro, eu tenho um contrato de trabalho onde o meu aviso prévio é de 3 meses, de um lado ou do outro. Então, se a Volvo quiser me demitir, ela tem que avisar com 3 meses de antecedência. E, ou seja, eu tenho 3 meses para poder buscar um novo emprego. E depois disso, vamos supor que eu não consiga um novo emprego, o meu visto de trabalho, ele me garante mais 3 meses aqui desempregado. Então eu tenho um total de 6 meses para poder conseguir um novo emprego. E isso é tempo demais. Não teve nenhum profissional brasileiro que eu conheça que voltou para o Brasil por estar desempregado na pandemia. Aconteceram muitas demissões? Sim. Mas todos nós conseguimos ser empregados novamente dentro desses 3 meses. Tá? Dentro dos 3 meses de aviso prévio. Então, qual foi a realidade aí do Brasil? A realidade aí do Brasil é que tem gente que foi demitida na pandemia e que ainda está demitido. Ou pior, foi demitido na pandemia com salário alto
com ótima condição de qualidade de vida e que hoje foi contratado com salário pela metade. Tá? Isso aconteceu muito aí no Brasil. Tá? Então, aconteceram muitas demissões aqui fora, mas aconteceram múltiplas contratações aqui fora. E as empresas aproveitaram essa oportunidade para demitir os indemissíveis. Você conhece aquele cara que é o indemissível? Aquele que fica sempre ali no canto, que não faz nada, mas que o time carrega ele nas costas? Pois é. Então as empresas utilizaram esse momento para poder demitir os indemissíveis. Né? E nesse momento também a gente tem que lembrar que antes da pandemia, o custo do dinheiro era muito barato. O que é que eu falo pelo custo do dinheiro? A inflação no mundo era muito baixa. Tá? Então o mundo não tinha inflação. Pelo contrário, o mundo tinha deflação, tinha juros negativos. E aí as empresas contratavam muito, principalmente essas empresas grandes, como a Meta, como a Google, como a Tesla, a Microsoft, contratava para reter talento. Então imagine, a galera contratava sem precisar daquela mão de obra toda. Contratava para poder o concorrente não pegar. Então, estava nessa disputa de conhecimento para poder expandir esse lance do metaverso, para expandir o lance do blockchain, para poder fazer a disrupção tecnológica. E as empresas estavam contratando pessoas, vamos dizer assim, sem a necessidade, sem o manpower, sem a necessidade daquele manpower. Era mais para poder reter os talentos. Só que o que foi que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, todos os mercados globais imprimiram dinheiro pra caramba. E aí a inflação global estourou. Com o estouro da inflação, o dinheiro ficou caro. Então ficou caro manter aquela galera toda que foi contratada só para poder não dar ele para concorrência. Então o que foi que aconteceu depois da pandemia? Que isso está acontecendo agora, ou aconteceu no final de 2022, segunda metade do ano 2022 e agora no início de 2023. É que as empresas estão demitindo essa gordura. Então a gente vê aí as manchetes que assustam. A Meta demite 3.000, a Tesla demite 2.500, a Google demite não sei quantos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas empresas anunciaram prejuízo? Não tem, sabe? O prejuízo que se tem é de uma outra gama, é do mercado, especulação do mercado financeiro. Então os acionistas, muitos, né, derreteram dinheiro aí depois com essa bolha aí da pandemia e etc. Mas não tem, né? Essas empresas elas não anunciaram cancelamento de projeto, não anunciaram desaceleração, não anunciaram nada disso. Porque de verdade o mercado está precisando que os projetos rodem, né? As coisas estão precisando acontecer. Tá? E aí, o que foi que aconteceu agora? A recontratação está a todo vapor. E qual que é a moral da história? Se a gente está num país onde o pleno emprego é a realidade, ou seja, todo mundo que quer trabalhar está trabalhando, quando tem uma demissão de uma empresa pontual como é esse caso, esses profissionais são facilmente reabsorvidos. Né? As empresas naturalmente já conseguem contratar esse profissional de novo. E aí a roda continua girando. E aí a gente chega num outro problema, que é a cada nova empresa que tem aqui, o país não tem condição de dar a mão de obra necessária. Né? Então se a gente abre uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, 100 pessoas, cadê esses 100 profissionais? Onde é que estão? Então não tem gente o suficiente. Se abre uma empresa de médio ou grande porte, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 8.000 pessoas, cadê essas pessoas? Não tem funcionário. Né? Aí no Brasil a filhinha tá brava. Minha filhinha tá brava, ela acordou aqui. Elas estão com a virosezinha, de repente eu até pego ela para poder participar da live aqui comigo. E aí, o que acontece é que o mercado tá naturalmente precisando dos profissionais e isso é uma grande oportunidade para nós brasileiros. Tá? Então, o que acontece agora no ano de 2023 é que o ano 2023 é um ano de prioridades. Então, eu te pergunto, qual é a sua prioridade para o ano 2023? Porque o mercado internacional ele já está rodando, já está a todo vapor. Né?
O pleno emprego e a retenção de profissionais é o que está fazendo o mercado se movimentar. Tá? As empresas têm que se mostrar cada vez mais atrativas e prontas para reter os talentos, porque as outras empresas estão aí prontas também para roubar os talentos. Tá? E enquanto isso, nós brasileiros estamos aí com medo de sair do Brasil. Deixa eu trazer a Mel aqui para poder participar com a gente. Minha filha, vem participar com a gente da live, vem. Olá, pessoal. Essa é a Melissa. Acordou agora. E estava chorando e vai participar da live com o papai, né, pai? Então, vamos retomar aqui. Então, qual que é a oportunidade que existe agora para os engenheiros e profissionais de TI que estão aí no Brasil e que querem ter uma oportunidade de vida aqui fora? Tá? É a oportunidade de que a cada nova empresa que está aqui, a cada novo projeto implantado, os países europeus não têm capacidade, não tem... A gente aqui fora, né, os países não têm capacidade de produzir a demanda necessária, né, a oferta necessária para essa demanda de mão de obra. Tá? E outra coisa também que vale a pena você pensar sobre isso é que a disponibilidade de um profissional brasileiro versus a disponibilidade de um profissional aqui fora. Como eu falei agora há pouco, se uma empresa quiser me contratar agora, eu só posso começar a trabalhar lá daqui a 3 meses, porque eu vou ter que pedir a demissão da Volvo e o meu tempo de aviso prévio é de 3 meses. Enquanto que eu fui contratado em abril de 2019 e dia 2 de maio eu já estava aqui e dia 6 de maio eu comecei a trabalhar na Volvo. Então, em 1 mês eu consegui sair do Brasil, chegar aqui e estar trabalhando. Com emissão de visto, com compra de passagem, com aluguel de apartamento, com tudo. Né? E minha esposa veio para cá em junho, ou seja, 1 mês depois de mim. Então, com 1 mês, eu saí, eu pedi demissão da empresa onde eu estava no Brasil e cheguei aqui. Enquanto que para você contratar hoje um europeu, a empresa tem que esperar por 3 meses. Sacou? Então, essa necessidade, nós enquanto estamos aí no Brasil, a gente não consegue entender. Aí tem gente que fala, Rafa, mas espera aí, você falou de visto. Eu não tenho visto. Como é que eu faço então para sair do Brasil empregado? E eu te falo que visto é um problema da empresa que vai te contratar. Então, não se preocupe com isso. O visto, a emissão do visto, faz parte do processo de contratação. Aí tem gente que fala, Rafa, eu tenho dupla cidadania, isso ajuda? Com certeza, para quem tem dupla cidadania, a dupla cidadania ajuda sim, porque você não vai precisar emitir visto para poder sair do Brasil. Você já tem visto, tá? Mas Rafa, e eu que não tenho dupla cidadania? Não é um problema, porque a empresa sabe ou pressupõe que você não tem dupla cidadania e vai te contratar e vai emitir o seu visto, tá? E prova disso é que os países agora estão criando visto de busca de emprego. Então, não sei se você viu, né? Mas a Alemanha, a Holanda, Portugal, Canadá está dando benefícios para você sair do Brasil para buscar emprego aqui fora. E eu te falo, não caia nessa roubada. Né? Por quê? Porque você não precisa sair do Brasil desempregado para buscar um emprego aqui fora. Pelo contrário, o que eu encorajo você a fazer é conseguir o seu emprego enquanto você ainda está aí. Você já sai do Brasil empregado e aí você continua a sua vida aqui fora, tá? Então, por favor, não emitam visto para poder vir para cá para fora desempregado procurar emprego. Não façam isso. Porque chegando aqui você vai ter que gastar em euro e você vai ter que buscar emprego. E se você não buscar emprego, cada mês mais que você passar desempregado, você vai estar gastando em euro, né, com as suas economias de real. Enquanto que o que eu fiz para poder sair do Brasil e vir para cá, eu comprei 2.700 euros, botei no bolso, vim para cá, sobrevivi por 1 mês e no final do primeiro mês eu recebi o meu primeiro salário e a máquina começou a rodar e o negócio aconteceu. Então, se você for sair do Brasil, saia como eu saí. Saia já empregado para poder você não passar esse perrengue aqui. Beleza? E se você está me assistindo é porque você tem as Critical Skills. O que é que são as Critical Skills?
são as habilidades críticas. E o que é que isso significa? Que se você olhar, se a gente viajar no tempo, 10 anos atrás ou até 5 anos atrás, era muito difícil para um país europeu, para uma empresa europeia contratar a mão de obra estrangeira. Então, as empresas elas precisavam justificar para o governo, elas precisavam justificar para os sindicatos que você era o melhor candidato para aquela vaga. Hoje em dia, as empresas já chegaram à conclusão, e os estados, né, os países, já chegaram à conclusão de que não tem mão de obra suficiente para poder o país suprir essa demanda, né? Então, cada vez mais os países estão diminuindo as restrições. E uma delas foi criar as critical skills, as habilidades críticas. Então, se você é engenheiro, se você é profissional de TI, engenheiro de qualquer engenharia, e profissional de TI também, programador, front-end, back-end, full stack, ou desenvolvedor, ou designer, UX, UI, ou a galera de infraestrutura, ou para você que trabalha com software, ou com embedded software, ou com hardware, com desenvolvimento de PCB e etc. Tem muito emprego para você aqui. E para você sair hoje do Brasil já empregado. E para você conseguir aqui fora a sua oportunidade de ter uma vida plena. Então os países criaram as critical skills para poder facilitar ainda mais a sua saída do Brasil já empregado. Tá? Então existem também algumas confusões bem comuns que os brasileiros costumam cometer. Quais são essas confusões? Por exemplo, né? O mercado brasileiro com o mercado europeu. Tem gente que fala assim, rapaz, você tá doido, bicho? Eu vou sair daqui para poder ir para lá nada, para poder passar o perrengue, para poder ficar com medo de ser demitido e etc. E eu te falo, cara, não é pior ficar no Brasil do jeito que tá, né? Enquanto que eu tô falando para você que aqui os países estão em pleno emprego, que sobra emprego, que só não trabalha quem não quer, enquanto que aí no Brasil a realidade é totalmente diferente. Tá? Com relação aos benefícios que a gente tem, né? No Brasil, a gente tem um país muito protecionista, né? Que dá muito benefício, então a gente fica, e aí tem direito a férias, e aí tem 13º, o imposto aí eu soube que é altíssimo. A gente fica criando dúvidas, caraminholas, para poder a gente ficar com medo, né? E não se mexer. Quanto que eu falo que eu tô aqui, muito bem, obrigado. Muitos outros brasileiros também na mesma situação que eu. E que se não fosse bom, realmente eu não teria por que mostrar essa realidade para vocês. Tá? O que mais? Muito brasileiro pensa que o europeu é bom pra caramba. E fala assim, velho, eu não tenho condição de concorrer com um gringo, não. Velho, eu nem falo inglês. E o que é que eu vou fazer lá fora? Né? Ou então, o gringo é muito melhor que eu. E o que eu descobri quando eu cheguei aqui é que a gente, do jeito que a gente bota o gringo no bolso, velho. A gente bota o gringo no chinelo. Porque os caras são devagar. Eles são treinados para serem devagar. Eles são treinados para produzir só o deles e pronto. Enquanto que aí no Brasil a gente cobra o escanteio, corre, cabeceia, faz o gol, pega a bola, corre pro meio de campo e rola o baba. Então aí no Brasil a gente faz tudo. E de tudo muito. E aqui eles fazem só o deles e pronto. Né? Outra coisa também que eu percebi muito é que nós brasileiros, nós sabemos nos vender. Nós sabemos mostrar nossas características. Enquanto que eles aqui fora, eles não sabem porque eles não precisam fazer isso. Eles têm um mercado que está jogando a favor deles. Ele tem um mercado que ele não precisa fazer esforço para poder ele conseguir mostrar para o mercado que ele é necessário. Né? Ele, sem precisar se mexer, o mercado já está indo atrás dele, já está oferecendo emprego, já está fazendo tudo. Então ele não precisa se vender como nós, ele não precisa se desenrolar como nós. Então quando a gente chega aqui, a gente dá de muito em cima dos gringos, porque eles não sabem o que é passar perrengue, eles não sabem o que é passar aperto. Né? E o Kelder falou aqui, né? Eu sou analista de suporte atualmente, mas já trabalhei com System Administration e etc. Porém, não tenho graduação concluída. Nessa situação, será que eu consigo trabalhar na Europa? Tenho inglês intermediário. Vou responder agora a sua pergunta, Kelder, com o próximo ponto da live de hoje, que é justamente a diferença entre o mercado europeu e o mercado brasileiro.
O primeiro deles, o primeiro ponto que eu vou falar com você é justamente conhecimento versus diploma. No Brasil, as empresas exigem muito diploma. E por que exigem diploma? Se a gente for voltar, eu não vou passar muito tempo nisso aqui não, mas se a gente for voltar historicamente, o Brasil vendeu para os brasileiros que ser funcionário público é ótimo. Tá? E isso é uma estratégia de governo, isso é uma estratégia de emprenhar nas nossas cabeças que inchar a máquina pública é bom. Ou seja, que nós brasileiros temos que ser funcionários públicos. E eu te pergunto, como é que um funcionário público é promovido? Depois que você passa num concurso público, como é que você consegue promoção? É com títulos. Né? Então, quanto mais títulos você tiver, maior vai ser a sua promoção interna. Você não faz outro concurso. Pouquíssimos concurseiros ou concursados fazem outros concursos para poder subir de salário. Não. Você vai pela promoção interna. E a promoção interna, só basta você adquirir mais títulos. E com mais títulos, você vai ser promovido. Ou seja, tudo isso para poder dizer que no Brasil, o mercado de trabalho passou a classificar como bons profissionais aquele que tivesse um diploma. Enquanto que aqui fora, o seu diploma de pouco importa. O que importa de fato é o que você sabe fazer. Vou te dar exemplo de duas pessoas reais que existem lá, uma no meu time e outra em outro time lá, do mesmo departamento que eu. Que são os dois ex-enfermeiros. Então, a mulher, a Cristina, que trabalha no meu time, ela é sueca e trabalha no meu time. Ela era enfermeira, ela estava cansada de dar plantões, ela estava cansada da correria louca, ela estava cansada de perder Natal, Ano Novo, palavras dela, tá? Ela estava cansada da instabilidade de horários na vida dela e ela resolveu ir trabalhar no chão de fábrica da Volvo. E aí foi lá e começou a montar carro. Só que ela já era graduada, ela já tinha uma graduação qualquer. Que graduação é essa? Enfermagem. Tá? E ela trabalhando no chão de fábrica, ela foi promovida internamente dentro da Volvo para um departamento que chama Engenharia de Manufatura, onde ela pegava as melhores práticas, as boas práticas de manufatura e aprimorava o processo e os tempos da manufatura. E assim a Cristina ganhou espaço na Engenharia de Manufatura. Hoje a Cristina trabalha no meu time, no desenvolvimento de produto. Hoje a Cristina, que tem um diploma de enfermeira, trabalha comigo no desenvolvimento de produto, desenvolvendo os carros Volvo. Então, cadê o diploma de engenharia da Cristina? Ela não tem. Tá? Ou seja, o conhecimento aqui é muito mais valioso do que o diploma. E por que eu estou falando isso para você, Kelder? Porque, sim, principalmente para vocês de TI, vocês conseguem sim sair do Brasil já empregado com o conhecimento que você tem, mesmo que você não tenha diploma na área. E como que seu conhecimento vai ser testado? Através das entrevistas. Na entrevista você vai ter que fazer teste de conhecimento real. Né? Nas entrevistas você vai ter que provar o seu conhecimento. Você de repente vai ter que mostrar o seu portfólio. Você vai ter que provar que aqueles itens que estão lá, os projetos que estão lá dentro do seu portfólio foi você mesmo que fez. E vida que segue. Legal? Então aí de repente vocês estão falando: Rafa, a Melissa tá dormindo no seu colo. Quem é essa que tá chorando? É Maria, é porque eu sou pai de gêmeas, né? Então a Mel tá aqui no meu colo, já dormiu inclusive enquanto a gente tá fazendo a live. E a mamá tá com a mãe ali e tá chorando também. Mas é isso aí, pai de gêmeas, vamos que vamos. Valdir, engenheiro civil e segurança do trabalho. O que você enxerga na Europa? Muito espaço, Valdir. A Europa precisa muito de profissionais, né, e de engenheiros, tá? Engenheiro civil principalmente. A Europa contrata muito, muito mesmo. Mas, assim como no Brasil, na Europa tem muito engenheiro civil. Então a gente tem que mostrar por que é que você, Valdir, é merecedor de o mercado europeu fazer assim, ó. Pegar você aí, tirar você do Brasil e trazer você empregado para cá. Então tem que saber se vender, né? Você fala: eu sou engenheiro civil e segurança do trabalho. Para mim, são duas formações. Então calha exatamente nisso que a gente está falando. Conhecimento versus diploma.
o diploma aqui não mostra nada. O conhecimento que você tem é que vai ser valorizado. Então, o brasileiro sai do Brasil com o conhecimento que tem. Outro exemplo que eu dou, o meu exemplo. Você já viu aí no Brasil uma faculdade de formação de engenheiro de sistema de distribuição elétrica veicular? Eu acho que não. No entanto, eu saí do Brasil como desenvolvedor de produtos de sistema de distribuição elétrica veicular. Eu sou formado em engenharia mecatrônica. Então, o título da minha engenharia não garante o meu emprego. Tá? Então, vamos nessa. Beleza? Muita gente que fala também sobre idade. Rafa, com que idade? Será que eu tô velho? Será que eu tô novo? Nada, Kelder, vamos junto. Rafa, será que eu tô velho? Será que eu tô novo? É outra confusão comum que os brasileiros fazem com relação à Europa. Na Europa, o europeu costuma começar a sua carreira muito mais tarde do que no Brasil. Tá? Então, nós brasileiros, normalmente com 30 anos, nós já temos uma boa carreira consolidada. O europeu, normalmente, com 30 anos, está começando sua carreira. Então, quando a gente vem para cá com 30, com 35, com 40, a gente está atropelando, a gente está voando em cima dos caras. Tem brasileiro saindo do Brasil já empregado com 55 anos. E nós não estamos velhos, nós estamos novos. Enquanto que no Brasil, com 40 anos, você já liga a luz amarela. Com 50, você já liga a luz vermelha piscante. Já fica com medo de ser demitido. Enquanto que dentro da Volvo, internamente na Volvo, a galera transita, muda de área mesmo, que é como se fosse mudando de empresa. Porque você sai de um gerente, você vai para outro gerente. E dentro da Volvo tem movimento com profissionais com 50, 55, 60 anos de idade, mudando de cargo, fazendo coisas completamente novas. Então, definitivamente, idade não é um problema para a gente sair. E o Marco agradeceu aqui pelas dicas, valeu Marcão, tranquilo. E falou que ele tem 40, tá na idade, velho, tá na idade de sair do Brasil. Beleza? Uma outra coisa que é muito importante também, mas uma dica super importante para vocês, é vocês terem o conhecimento do que é o I-Shape e o T-Shape. Né? O I-Shape é a sua atividade core, é o seu conhecimento core. E o T-Shape é quando sobe a sua atividade core e faz esse traço aqui em cima, vira um T, né? Então tem a coluna do I, é o I-Shape, né? O I, e tem a coluna do T, que é o conhecimento, o conhecimento genérico que você tem. Então você tem uma habilidade específica e você tem um conhecimento genérico. O que vai te tirar do Brasil é a sua habilidade específica. Então volta aqui um pouco, né? Que o Valdir falou, Rafa, eu sou engenheiro civil e segurança do trabalho. Fala, tá, Valdir, mas o que é que você vai fazer aqui fora? Né? Então o que é que você vai fazer aqui fora é o seu core, é o seu I-Shape. E engenheiro civil e segurança do trabalho tem muita coisa nesse conhecimento aí. Então você precisa explorar bastante o que você faz de bom que vai fazer você sair do Brasil já empregado. Legal? E, por fim, o mercado brasileiro e o mercado europeu. Tá? A gente vê que no Brasil as empresas estão contratando, pagando metade do salário, contratando a gente como analista. Por quê? Porque tem muita gente boa que está desempregada nesse momento, infelizmente. Tá? Principalmente, já estava ruim antes da pandemia, depois da pandemia ficou pior ainda. Tá? Então, as empresas estão aproveitando que tem muita gente boa desempregada, está contratando a galera pela metade do salário e está demitindo os profissionais com salários mais altos. Enquanto que aqui fora continua faltando gente. O europeu continua ficando velho, o europeu continua aposentando e o europeu continua sem conseguir dar a demanda, dar vazão aos profissionais. Então, se você quer sair do Brasil, entenda, o momento é agora. Né? Porque tem gente que pergunta, Rafa, qual é o melhor momento então para sair do Brasil? É hoje. Agora, a primeira coisa que você tem que entender é, chega de desculpas. Muitos de nós ficam inventando para nós mesmos esse lance de desculpa. Aí tem gente que fala assim, Rafa, mas eu não tenho dinheiro para poder sair do Brasil. E quem disse que você precisa ter dinheiro? Olha o meu caso. Com as minhas férias proporcionais, com as minhas férias vencidas, com o meu 13º proporcional e com o meu salário proporcional, né, que foi quando eu pedi demissão. Eu pedi demissão, nem meu FGTS foi liberado. Meu FGTS eu pude resgatar no ano passado com 3 anos de vencido. Então depois de 3 anos você consegue resgatar seu FGTS. E eu saí do Brasil com 2.700 euros, velho.
E foi mais do que suficiente. Eu nunca precisei trazer um centavo de real para cá para fora. Sempre sobrevivi aqui com o dinheiro que eu ganhei do meu salário. E isso é mais do que suficiente para poder a gente ficar aqui. Legal? Aí tem gente que pergunta aqui, Rafa, e o inglês? Cara, se você tem um inglês intermediário, você já tem o inglês suficiente para sair do Brasil já empregado. O inglês que você precisa ter é o inglês técnico, é o inglês de conversação da sua área de atuação. E para nós, engenheiros e profissionais de TI, fica muito mais fácil, porque é o inglês do nosso dia a dia no trabalho. Esse inglês é que vai tirar você do Brasil. Vou te dar um exemplo meu aqui, tá? Eu sou pai agora, né? E quando as meninas nasceram, eu não sabia como falava chupeta, eu não sabia como falava fralda, eu não sabia como falava berço. Mas por quê? Porque esse é um vocabulário que não interessa para o Rafael sair do Brasil já empregado. Entende? Tem um caso de um aluno meu e amigo, que é o Aislan, que saiu do Brasil já empregado, e durante o processo seletivo, os recrutadores falaram com ele, falou, velho, seu inglês é ruim, mas com a sua capacidade técnica, eu te contrataria numa boa. Aí ela falou, porra, tranquilo, pode me contratar que eu dou conta. Então, ter o inglês, o broken English, né, o inglês quebrado, o inglês meia boca, desde que você tenha um conhecimento técnico que as empresas querem de você e você saiba se comunicar. Você tem que conseguir colocar para fora aquilo que está na sua cabeça. Então você pode dar um rodeio danado para poder falar a mesma coisa, ou você pode, quando você tem o inglês mais polido, você pode falar e expressar a mesma opinião com menos palavras. Tá? Mas se você consegue fazer entender, é mais do que suficiente para poder você sair do Brasil já empregado. Legal? Aí tem gente que fala, não, Rafa, mas eu não vou para ir para fora não, porque as empresas Big Techs estão demitindo horrores e eu não vou para ir para poder ficar demitido. Cara, se você estiver aqui fora, você vai ver quantas ofertas de emprego você vai receber semanalmente. E essa é uma realidade. Porque uma vez que a gente está aqui fora, muito mais oportunidade aparece para a gente. Enquanto que quando a gente está aí no Brasil desempregado, a gente só passa perrengue, né? A gente fica louco tendo que aceitar qualquer proposta de emprego, enquanto que aqui fora a gente vai conseguir, caso tenha que mudar de emprego, um emprego tão bom quanto o emprego que a gente estava, que é um emprego que continua. Você vai continuar trabalhando como engenheiro, você vai continuar trabalhando como desenvolvedor, como profissional da área de tecnologia e informação, você vai continuar fazendo exatamente o que você fazia aí no Brasil. Então, o que é melhor? Estar no mercado brasileiro ou estar no mercado internacional? Né? Então, trazendo aqui o caminho então para poder você conseguir sair do Brasil já empregado. Qual é o caminho, Rafa? Eu quero sair do Brasil e me diz aí, o que é que eu preciso fazer? Né? Eu vou te falar o seguinte, você já tem o que é necessário para sair do Brasil empregado, que é a experiência. Tá? Aí de repente você fala, Rafa, eu não tenho a formação, mas principalmente para você da área de tecnologia e informação, você não precisa ter a formação. No máximo, existem algumas empresas que valorizam as certificações. Né? E a certificação para vocês é tranquilo. Mas vocês não precisam ter uma graduação para sair do Brasil já empregado. O engenheiro, embora seja indicado que tenha graduação, você não vai precisar fazer revalidação de diploma quando você estiver aqui fora. Tá? Você não vai precisar ter revalidação de diploma enquanto você está aí no Brasil. Já tem espaço para você aqui com o seu diploma do jeito que está, com o seu currículo do jeito que está, com a sua experiência do jeito que está. Você já tem o que as empresas aqui fora querem, que são a sua experiência e as suas habilidades de resolver problemas. Então você precisa resolver problemas e as empresas precisam de você para isso. É só isso. Beleza? O que é outra coisa também que é muito importante? A gente tem que ser visto pelo mercado aqui fora. Então não adianta você ficar sentado aí no seu trabalho, na sua casa, e falar, Rafa, mas que tanta oportunidade é essa que você está falando e nenhuma empresa, nenhum recrutador veio bater a minha porta? O que é esse mundo aí que eu não conheço? Eu te falo, mas eles sabem que você existe? Então assim, para você sair do Brasil já empregado, você precisa ser visto pelos recrutadores aqui fora, para poder depois você ser desejado por eles. Porque eles já te querem, mas eles procuram por você e não te encontram. Então você precisa
ter um ótimo perfil para poder eles conseguirem te ver. E onde é esse perfil, Rafa? No LinkedIn, nos sites de emprego. Tá? Então você precisa estar na vitrine, você precisa estar visível a eles. Porque se você não estiver visível, eles não sabem que você existe. E você precisa também, junto com o seu ótimo perfil, de um ótimo currículo, uma ótima cover letter, uma ótima carta de apresentação. Então, se você não tem um ótimo perfil, um ótimo currículo, uma ótima carta de apresentação, você não vai sair do Brasil nunca. Então, você precisa, aquilo que você já tem, que são as habilidades, você precisa também saber se vender. Você precisa colocar você, o profissional brasileiro, à disposição, à mostra para poder o mercado internacional conseguir te ver. Beleza? Dúvidas, manda aqui no chat e a gente já vai para o fechamento da nossa live de hoje, que é a primeira live de aquecimento para a imersão Carreira Internacional. Essa live, o evento Carreira Internacional, a imersão Carreira Internacional, vai acontecer a partir da próxima segunda-feira e as aulas serão disponibilizadas na segunda, na quarta e na sexta-feira. São 3 aulas, sempre às 8 da manhã. Então é muito importante que você assista às aulas para poder você aprender como sair do Brasil já empregado. Legal? Então, recapitulando o que a gente mostrou hoje para vocês aqui, né? A importância de estar preparado. Por que eu falo da importância de estar preparado? Porque você tem que investir tempo de qualidade. Se você quer sair do Brasil já empregado, você tem que começar hoje a se oferecer para o mercado internacional. Você tem que começar hoje a mostrar que você está pronto. Porque não adianta você olhar hoje o histórico das ações da Tesla e falar assim, nossa, eu perdi a oportunidade de ficar rico, porque se eu comprasse as ações da Tesla em não sei quando e vendesse em não sei quando, eu teria feito não sei quantos milhões. Nossa, eu perdi a oportunidade de ficar rico com Bitcoin. Se eu comprasse o Bitcoin quando estava a menos de $1, hoje está 25, 30 mil dólares, eu teria ficado rico. Cara, é ilusão isso. O que é oportunidade? Oportunidade é para aqueles que sabem e que estão prontos para ela. Agora tem um detalhe. Hoje, depois dessa live aqui, você já sabe que existe uma oportunidade para você. Agora você precisa se preparar para ela. E aí só depende de você. Agora o abacaxi está em sua mão. Então o Rafa colocou uma batata quente em sua mão. Porque agora você sabe que aqui fora existe a oportunidade e você sabe que você tem que se preparar. Se você não se preparar, aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar 2024, 2025, 2026 e você vai falar, putz, o Rafa tá lá fora, tá feliz, tá com qualidade de vida, já pegou a cidadania sueca, já tá vivendo lá com a família dele, as filhas dele já estão falando sueco, português e inglês, e eu continuo aqui no Brasil. Aí sim você vai falar, putz, perdi uma baita de uma oportunidade. Se eu tivesse saído com o Rafa lá em 2023, teria sido maravilhoso. Então, hoje eu tô sim colocando um baita de um abacaxi na sua mão. Porque hoje você sabe que essa oportunidade existe e depende só de você para poder transformar essa oportunidade em realização pessoal e profissional, né? Então, se você quer sair do Brasil já empregado, existe um processo para sair do Brasil já empregado. Você aplica para a vaga, participa das entrevistas de emprego, é contratado, depois a empresa emite um visto para você, depois aluga seu apartamento e depois você vem para cá para fora. Então as coisas acontecem num passo a passo, dentro de um processo, sabe? Então não coloca carro na frente do boi. Não pensa agora em visto, porque você não precisa de visto agora. Não pensa agora nas coisas que vão acontecer lá na frente, porque não é isso que você precisa agora. O que você precisa agora é que as empresas aqui fora te vejam e saibam que você está disponível e que você está interessado nela. E depois disso, você vai conseguir chamar a atenção dela e participar dos processos seletivos. Beleza? Então, se tiverem dúvidas, manda aqui nos comentários. E amanhã, ao 12h34, nós estaremos ao vivo aqui novamente para poder continuar a nossa preparação para a imersão. Valeu? Para vocês que curtiram aí, manda um joinha. Se você conhece alguém que vale a pena compartilhar essa live, compartilha ela para as pessoas também que você acha que poderão ser ajudadas com esse conteúdo. E amanhã, ao 12h34, nós temos encontro marcado aqui. Valeu? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.